mas também de uma pessoa que está aqui conosco, que é o Padre Jorge Boran. E que nós acolhemos aqui com uma salva de palmas ainda mais animada. O Boran é uma dessas pessoas que a gente carrega com muito amor, com muito afeto no coração. Sem Carmen Lúcia, sem Boran, essas pessoas que estiveram desde o início, a gente não poderia sonhar o Somos Igreja Jovem, a gente talvez não poderia estarmos aqui, juventude. Pessoas como o Boran são muito importantes e que a gente guarde sempre na memória, assim, a figura dessa pessoa. Muito obrigada, Boran. E assim como nós, o Boran também veio fazer um lançamento, gente, muito chique. Um livro que formou toda uma geração de gente na igreja, gente na política, muitos professores de escolas. Saiu no ano 1982. Foi lançado numa reunião convocada por Hilário Dick, em 82. Foi o primeiro. Hilário Dick era o assessor nacional. E ele convocou o primeiro encontro sempre para pensar a questão da PJ em nível nacional. Haviam encontros anteriores, mas os encontros, convocaram um encontro, aquele encontro depois morreu, não sobrou nem ata, nem relatório. Agora, esse foi o primeiro gesto dele de convocar o pessoal do Nordeste, do Sul, outros lugares, para pensar um projeto de PJ, que não existia mais. Não, é uma coisa nova. Ainda nós estávamos no governo militar. No ano seguinte, eu assumi como assessor nacional da CNBB, 83, e a primeira coisa, convocamos uma assembleia como esse aqui, nacional. Eu falei lá na CNBB, padre tomando conta da juventude nacional não tem sentido, vamos desanjar um processo. Aí ficamos uma semana em Brasília, analisando tudo, havia conflitos, né? Naquele tempo que haviam diferentes modelos, mas esse pessoal que vinha como delegados, essa foi a diferença, voltaram para suas bases, não havia nada organizado, havia alguma coisa no Nordeste, alguma coisa no Sul 1. E deslancharam todo um processo organizando em nível de comunidade, de diocese. Um pouco como nós estamos aqui. Vocês vão voltar agora para as bases. É um entusiasmo e tem essa possibilidade de retomar. Toda manhã discutia um capítulo do livro. E à tarde pegava a prática. Depois no dia seguinte outro capítulo. Um tempo atrás, acho que o ano passado, fui em São Paulo, na região Brasilândia, eu passo de um padre e um bispo novo lá. E o bispo auxiliar, né? Mas um bispo muito bom. Eu estou aqui por causa do Juventude Grande Desafio e por causa do Padre Zezinho, né? Quando ele era jovem, né? Hoje é bispo auxiliar de São Paulo, um bispo muito bom, muito aberto. Uns anos atrás fui convidado para participar de um programa de televisão sobre a Pastoral Juventude. E quem me convidou foi um político chamado Edinho, né? Então Edinho foi deputado federal de São Paulo, depois ele foi ministro no governo da Dilma, e ele me explicou antes da gente entrar para a entrevista, ele começou a contar a sua história. Eu estou contando porque é importante também. Nós começamos aqui no primeiro dia com vários políticos formados pela Pastoral Juventude, pela igreja, né? Então, políticas assim que vêm do passado.
E ele contou que em Araraquara, estado de São Paulo, interior, eles compravam o livro, e a mesma coisa, uma semana, cada semana um capítulo. E estudaram, discutiam, coisa e tal. Depois resolveram formar o PT, que não tinha PT. Isso bem no passado, no município. Né? Fundaram o PT, depois ele foi indicado como vereador, depois ele foi eleito prefeito, depois foi deputado, depois foi ministro, e agora ele voltou para Araraquara, a quinta mandato de prefeito. E ele contando assim, isso tudo para os jovens, não havia nada. Então esse processo todo assim que da passar a juventude, né? E é outra geração de jovens. Uma geração que estudava muito. Viam tudo. Às vezes pegavam texto na universidade, às vezes livros. Discutiam muito. Uma geração muito politizada. Um tempo que a gente estava saindo no encontro que distanciou todo esse processo de 1983, ainda a gente estava na ditadura militar. Acho que foi o ano seguinte, 2 anos depois, que já entrou o Sarney, entrou o governo. Então, estava uma ansiedade de conquistar também a democracia, assim por diante. Então, tem muitas pendências também, muitos conflitos, né? Então, entenderam, trabalhar com o jovem, passar o jovem. Qualquer coisa hoje em dia tem conflito. Isso é normal. E o conflito pode ser uma coisa positiva, pode ser negativa. O conflito pode destruir tudo, o conflito pode ajudar a avançar, abrir novos horizontes. E então, nós estamos lançando esse que agora está no grupo de vocês podem ver no celular. Vocês podem abrir, vocês pode colocar no final quem está coordenando isso, o último slide, porque eu estou falando espontaneamente, o último slide, aí vocês vão ver aí, você confira abaixo o vídeo da entrevista, é uma entrevista com o Edinho contando sua história, assim, como parte do grupo de jovens. E um dos políticos mais queridos no Brasil, um político muito pé no chão, um político de fé. Deu esse passo, continua sendo inspirado pela fé. E depois faço o download do livro acessando a página do autor. Então você entrando na página do autor lá, você pode baixar, você pode, mas são muitas páginas, você pode ler no celular ou você baixa, você imprime. Importante, por quê? Para não ficar na nostalgia, mas lembrar as experiências do passado. Porque a gente, às vezes, eu se acusa muito o PJ hoje de ficar muito na nostalgia. Não, passado é importante para a gente aprender com as experiências. A gente não pode ficar no passado. Agora a gente tem que... Uma nova geração não é uma geração melhor que a outra. Cada geração é diferente. E os desafios são diferentes. Mas no livro tem muita coisa que ainda a gente pode usar. Quando saiu o livro, o Pazerzinho falou para mim, eu já falei para as Paulinas, esse é o livro que eles têm que priorizar meus livros para se esquecer. E eu falei que não, você é um grande, o Zezinho um gigante, em termos de música, de igreja, como ele mudou toda a imagem de padre, de igreja, assim por diante. Mas foi a diferença, ele é artista. E o livro é prática. Mostra como fazer as coisas. Porque eu sempre uso, porque vocês vão voltar agora para as bases.
vocês vão enfrentar um desafio grande de como rearticular ou articular novos grupos. Hoje em dia a gente discute, tem outras formas de grupos, o que pode discutir, acho que é importante. Mas no fundo, e hoje em dia é uma diferença entre uma tentação, vamos formar um grupo na internet. Não funciona. Funciona uma semana, um mês, uns meses. Você tem que ter o presencial. Agora, a vantagem hoje a gente pode usar as duas coisas. Presencial e em termos de comunicação e também o virtual. Então, esse é o desafio. Então, a gente volta, não basta boa vontade, não basta idealismo. A gente tem que ter o quê? Metodologia. A gente tem que ter uma estratégia. E não basta só o discurso. E a gente tem que aprender com a metodologia da PJ. Em muitos lugares já se esqueceram. Uma geração anterior não passou a metodologia para a nova. Por exemplo, a metodologia um dos grandes passos na PJ nos anos 80 e 90 foi distinguir iniciantes e militantes. Iniciantes, você tem que ter etapas. Você tem que conquistar antes. Método Paulo Freire, método de todo o crescimento humano passa por etapas. Eu sempre uso o exemplo, gosto muito do exemplo de esporte. Então, por exemplo, time de futebol. Você vai formar um time para entrar no campo só com discurso. Funciona. Você tem que treinar as habilidades. Como passar a bola, como trabalhar em equipe, como fazer a leitura do jogo. Tem que treinar diferentes lances, assim por diante. E às vezes nós na PJ nós caímos nisso, nós não capacitamos. Ficamos só no discurso. Então, voltando para as bases, é isso. Acho que cada geração é diferente. Nós temos uma geração completamente diferente hoje em dia. Né? E isso faz parte. Cada geração a gente tem que adaptar, a gente tem que, como fala o Evangelho, tem que ler os sinais dos tempos. Nós vamos ter também um CDL musical em maio, depois. Vocês estão percebendo que uma das coisas que impressiona aqui é como você usando não só a cabeça, mas duas dimensões da vida humana. A cabeça não é só discurso aqui. Né? A gente tem, para evangelizar, a gente tem que usar todas as dimensões. E fala, às vezes, PJ não reza. Eu nunca vi pessoas rezando tanto quanto pessoas aqui. Mas de uma maneira criativa, gostosa. Esse curso vai ser nacional em São Paulo e depois a gente coloca também no grupo. Obrigado a vocês. Obrigada, Porã. Vocês já tiraram foto com o Porã, gente? Tem que tirar foto com o Porã, pelo amor de Deus. Inclusive, não só a foto, mas se vocês quiserem material de CCJ, produzido pelo Porã, tem na lojinha, ele está aqui, vai poder autografar para vocês. Então, aproveitem a oportunidade.